Olá, estamos aqui no Combracan, segunda edição. Meu nome é Eduardo Perim, sou psiquiatra. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite do Combracan para estar aqui. E hoje vou falar sobre cannabis no tratamento da síndrome de Tourette. Então, esse sou eu. Eu sou vice-presidente da Associação Médica Brasileira de Endocannabinologia, a Ambicam. Convido a todos, inclusive, para se associarem. Nós temos bastante conteúdo interessante lá na associação, muita gente muito importante na área da cannabis. E falando um pouco sobre Tourette, então, o que é Tourette, né? Tourette é uma patologia neuropsiquiátrica que tende a se iniciar por volta dos 5, 6 anos de idade com tiques motores e vocais, né? Então, geralmente se inicia com tiques motores simples, como piscar os olhos, fazer alguma caretinha, e vai descendo da cabeça, do rosto, para o pescoço, membros, abdômen, glúteos e perna. Também os tiques vocais, que começam geralmente com tiques simples, como, por exemplo, pigarrear a garganta, ou fungar o nariz, ou falar uma sílaba, uma palavra repetidas vezes, e vai progredindo também para tiques mais complexos, né? Então, o que é tique, né? O conceito de tique são movimentos motores estereotipados, ou seja, são movimentos feitos de uma forma repetida, ou vocalizações também, né? Repentinas, são rápidos e recorrentes, e não tem um ritmo específico, né? É vivenciado pelo indivíduo como irresistível e involuntário, mas o indivíduo consegue segurar os tiques por algum tempo, mas ele não consegue segurar sempre, ele precisa soltar os tiques em algum momento, né? Os tiques tendem a aumentar em momentos de estresse, cansaço, ou em momentos que o paciente está querendo relaxar também, né? E tende a diminuir com atividades que requerem atenção. Então, quando o indivíduo está concentrado numa atividade que ele gosta, os tiques tendem a reduzir. Tende também a desaparecer durante o sono, embora tenha pacientes que têm tiques mesmo durante o sono, e eles podem ser, então, simples ou complexos, dependendo da quantidade de músculos que eu tenho envolvido naquele tique. Se eu tenho um tique que envolve um grupamento muscular, ele é um tique simples. Se ele tem um envolvimento de mais de um grupo muscular, por exemplo, um movimento do braço, por exemplo, ou o movimento do pescoço com o rosto, né? Então, são mais de um grupamento envolvido, e aí a gente chama de tiques complexos. E eles podem ser também orquestrados ou não orquestrados, né? Tem pacientes que eles começam com um tique e emendam em outro, emendam num tique vocal, né? Então, é como se fosse uma sequência de tiques, né? Que a gente chama, então, de tiques orquestrados. Tiques podem ser fragmentos de quaisquer movimentos do indivíduo ou palavras que são emitidos involuntariamente. Não tem um propósito e não segue determinadas regras, né? Então, às vezes é possível... às vezes a gente confunde um pouco os tiques do paciente com compulsões, né? Então, tem compulsões que são muito parecidas com tique, mas geralmente a compulsão ela ocorre em decorrência das obsessões, né? Ou seguindo uma regra específica. O tique não. O tique simplesmente acontece, né? O tique, ele não tem, não precisa fazer 3 vezes, ou não precisa seguir regras específicas para a realização, como acontece nas compulsões tique-like, por exemplo, né? As compulsões parecidas com o tique. O tique não é secundário a obsessões, né? O tique está mais associado com fenômenos sensoriais. Então, fenômenos sensoriais são sensações físicas que o indivíduo apresenta e que fazem com que ele faça o tique. Por exemplo, alguns indivíduos podem referir que os olhos ficam muito secos e aí ele
ele tem que piscar os olhos muitas vezes para aliviar essa sensação, ou que ele sente uma tensão muscular que faz com que ele execute o tique, por exemplo, né? E ele, então, é um tique involuntário, né? E ele pode ser suprimido com esforço. Então, para vocês entenderem isso, né, eu costumo dizer para os pacientes que o tique funciona mais ou menos como a nossa respiração, né? Então, se eu pedir para você segurar a sua respiração durante algum tempo, você consegue, mas uma hora você vai ter que respirar. Em relação ao tique, também, você consegue segurar, mas chega numa certa hora que o tique acaba saindo mesmo. Outros sintomas associados da síndrome de Tourette são a ansiedade, os sintomas obsessivo-compulsivos, que são muito comuns, existe uma prevalência bastante grande de comorbidade também com transtorno obsessivo-compulsivo, né, e TDAH, né? Os fenômenos sensoriais, como eu disse anteriormente, que são essas sensações que fazem o indivíduo ter tiques, né? As explosões de raiva, né? Então, os indivíduos com Tourette, eles têm uma tendência à explosividade, que dura ali alguns minutos, até cerca de 1 hora, mais ou menos, e que depois o indivíduo percebe que saiu do eixo ali, né? Ele geralmente nessas crises ele fica muito agitado, muito agressivo, a partir de um estímulo muito pequeno, né? Então é muito desproporcional, e depois muitas vezes esse indivíduo percebe isso e se arrepende e pede desculpas, né? Mas é uma coisa recorrente, uma coisa que acontece com bastante frequência, essas tempestades de raiva, né? Os sintomas de desatenção e hiperatividade, ou mesmo a comorbidade com TDAH, e os distúrbios do sono, né, que são bastante comuns nessa população também. Então, a insônia, terror noturno, sono agitado, parassonias, sonambulismo, né, são todas condições que aparecem com bastante frequência entre pacientes com Tourette. Então, curso clínico, né? O Tourette, ele costuma se iniciar por volta dos 5, 6 anos de idade, como eu disse, com tiques simples que vão descendo para o corpo, né? Geralmente começam no rosto e que vão descendo para o corpo. Ele tem uma piora bastante grande na pré-puberdade, aí no período de 9 a 13 anos de idade, por conta das alterações hormonais que acontecem nesse período. Os tiques aumentam de frequência e de intensidade. E no fim da adolescência existe o que nós chamamos de regra do 1/3. Então, 1/3 remite completamente os tiques espontaneamente, independente do tratamento ou não. 1/3 dos pacientes melhora dos tiques, mas ainda continua tendo tiques na vida adulta, e 1/3 permanece com os mesmos tiques que estavam na adolescência. Existem casos refratários aí que acontecem, que não são comuns, mas que podem ser muito graves, né, e comprometer muito a vida do indivíduo. Então, as causas, né, fatores genéticos e hereditários, né, fatores epigenéticos, né, em que o indivíduo ele nasce com uma predisposição, mas devido a situações de vida, por exemplo, uma separação dos pais ou algum evento importante de vida, isso faz com que os tiques apareçam. O estresse também é um fator muito importante de piora dos tiques, e existe também a teoria imunológica das causas dos tiques, que é o PANS, né, o Pediatric Acute Neuropsychiatric Syndrome, que tiques que são desencadeados por infecções, que podem ser infecções virais, podem ser infecções bacterianas. Agora, por exemplo, com o Covid, né, a gente tem visto bastante. Eu já tive alguns pacientes que com dengue pioraram muito dos tiques também. Tratamento do Tourette hoje em dia, né? Então, primeira coisa para quem eu vou indicar um tratamento medicamentoso do Tourette? Bem, então, não são todos os pacientes que têm tiques que a gente precisa medicar. Se os tiques são leves, eles não estão comprometendo a vida desse indivíduo, não estão atrapalhando socialmente, não estão causando dor nesse indivíduo, porque tem alguns tiques
dependendo do movimento que o paciente faz, ele começa a sentir dor e ele pode ter uma lesão, né? Por exemplo, cervical, dependendo do movimento, às vezes abrir muito a boca, né? Enfim, ele pode ter dores, né? Dores abdominais também são relativamente comuns. E aí, essa é uma indicação para o tratamento medicamentoso. Outra coisa é quando os tiques são tão frequentes, né, que eles acabam comprometendo o aprendizado, a concentração desse indivíduo, e também o sofrimento por conta dos tiques, né, em geral. Os tiques vocais costumam causar mais transtornos do que os tiques motores, porque eles acabam, por exemplo, o indivíduo está na sala de aula e ele começa a ter tiques vocais e os outros alunos começam a reclamar disso, enfim, né, começa a ter todo um problema, né? E tiques socialmente inaceitáveis, por exemplo, uma porcentagem dos pacientes com Tourette, 10 a 15% dos pacientes com Tourette, tem o que nós chamamos de coprolalia, que é o tique de falar coisas inadequadas, falar palavrão, eventualmente, né? E esse tique acaba sendo socialmente muito problemático, né? Outro tique que é muito problemático também seria a copropraxia, seriam gestos obscenos, né? Gestos inadequados que esse paciente faz e que também podem levar a um problema social, né? Outra causa de indicação de tratamento medicamentoso seria a depressão, estigmatização e o bullying, né? Então, esses tiques precisam ser tratados com medicamento. E quais são as medicações? Bem, o Tourette ele tá relacionado a disfunções nesses neurotransmissores. Então, principalmente de dopamina, né, mas também noradrenalina, glutamato, GABA, acetilcolina, receptores opioides, serotonina, histamina e o nosso sistema endocannabinoide também, que está envolvido nos tiques. A gente entende que os tiques, na verdade, são uma manifestação de um hipofuncionamento do sistema endocannabinoide desse sujeito, né? Então, as medicações que nós utilizamos hoje em dia para tiques são os alfa-2 adrenérgicos, né? A clonidina, a guanfacina, só que a guanfacina, por exemplo, não está disponível aqui no Brasil. Anticonvulsivante, o topiramato ajuda nos tiques. Anti-inflamatórios, antioxidantes, como, por exemplo, o NAC, a N-acetilcisteína, né? Ajudam também nos tiques. Os antagonistas dopaminérgicos, mais conhecidos como antipsicóticos atípicos, né? Ou típicos também, né? A gente muitas vezes utiliza o haloperidol, a pimosida, né? Risperidona, olanzapina, todos os antipsicóticos que são potentes em antagonismo D2 são úteis para os tiques. Os antipsicóticos que não têm um antagonismo D2 tão intenso, eles não são tão eficazes. Relaxante muscular de ação central, como, por exemplo, o baclofeno. Os depletores de dopamina, né, os inibidores reversíveis do transportador vesicular de monoaminas, né, o VMAT2, a tetrabenazina, deutetrabenazina e a valbenazina, né, que também não estão disponíveis no Brasil, mas que eventualmente a gente acaba importando para o tratamento dos pacientes. A toxina botulínica também, para casos em que ocorrem tiques mais localizados, né, então, às vezes no rosto, às vezes no pescoço, às vezes tiques vocais também se aplica a toxina botulínica nas cordas vocais, né? E ele é muito eficaz, tá? Então, a toxina botulínica costuma ser bastante eficaz, porém é um efeito temporário, né? Ele dura aí em torno de 3 meses e ele precisa ser reaplicado e é um tratamento que acaba ficando caro. Necessita também de um especialista em toxina botulínica, não é todo médico que vai saber aplicar a toxina botulínica e precisa, então, né, tem essas dificuldades aí, né? Aqui um resumo do que eu estava falando sobre os principais tratamentos para síndrome de Tourette, e aqui nesse quadro já aparece aqui
os canabinoides como uma opção para casos refratários, esse artigo de 2018 aqui, né? Hoje em dia, nas guidelines europeias de tratamento de Tourette, também se encontra o tetrahidrocannabinol, né, o THC, como uma possibilidade para casos refratários, né? As guidelines europeias de 2022 para o tratamento de Tourette da ICOX, né? Então, as guidelines de 2022 para síndrome de Tourette da International College of Obsessive Compulsive Spectrum Disorders, né? A ICOX. Então, eles recomendam o tratamento com tetrahidrocannabinol para casos refratários. Casos refratários, então, a gente tem utilizado a cannabis medicinal, a gente eventualmente pode utilizar a eletroconvulsoterapia, embora haja muito poucos estudos a respeito da ECT no tratamento de Tourette, mas para alguns casos refratários existem relatos de casos na literatura de sucesso, e a estimulação cerebral profunda, que é o DBS, né, que é uma técnica de colocar um marca-passo, né, cerebral, né? Então, coloca um eletrodo lá no cérebro e o paciente fica com um marca-passo no peito que precisa trocar a bateria de tempos em tempos, mas que controla os tiques dependendo da intensidade da corrente elétrica, né? Essa corrente elétrica, ela vai fazer com que o curto-circuito neuronal que está havendo ali e que está causando o tique, ele seja interrompido. É uma corrente elétrica inibitória do impulso neuronal, né? Então, acaba sendo útil. Cannabis e Tourette. Então, esse artigo, por exemplo, ele mostra, né, 20 adultos com Tourette versus 19 controles sem Tourette, e eles mostraram que os pacientes com síndrome de Tourette versus os controles, eles tinham maiores níveis de ácido araquidônico, 2-AG, anandamida e dipeia, né, palmitoil, etanolamina. Por quê, gente? Porque, na verdade, o nosso sistema endocannabinoide ele vai tentando compensar o seu hipofuncionamento, né? Então, ele aumenta os níveis dos endocannabinoides para tentar corrigir essa questão, né? E aí, nós temos aí uma diminuição da sinalização de dopamina no estriado em diferentes áreas do cérebro, né? Então, os tics seriam uma deficiência clínica do sistema endocannabinoide e esse artigo também encontrou uma correlação entre maiores níveis de 2-AG no líquor e uma gravidade maior do TDAH comórbido. Esse outro artigo, né, encontra uma relação entre uma variante do CNR1, que é o gene que codifica o receptor 1, o receptor canabinoide do tipo 1, CB1, né? E então certas variantes dele, né, são fatores de risco para Tourette, por exemplo, na população polonesa, né, estudada aqui, né? Um outro estudo anterior avaliou outras variantes genéticas e não encontrou essa associação. Tiques motores e vocais graves controlados com Sativex, né? Então, esse outro artigo mostra um relato de caso de uma paciente resistente, de uma paciente com síndrome de Tourette resistente ao tratamento e que recebeu 10,8 miligramas de THC e 10 miligramas de canabidiol diariamente na forma de spray oromucoso do Sativex, né? E tanto as medidas objetivas e subjetivas demonstraram melhora da frequência e gravidade dos tiques motores e vocais após o uso do Sativex, tá? Mas os primeiros relatos de caso, né, da síndrome de Tourette ocorreram em 1988, né, e posteriormente 1993, né, que eram 3 casos de síndrome de Tourette grave que relatavam que ao fumar a cannabis elas tinham melhora dos tiques, do distúrbio de comportamento e da ansiedade também.
A nicotina e os canabinoides, né, como, então, esses dois artigos mostram, né, tanto a nicotina, então, às vezes, o PET de nicotina e, às vezes, os canabinoides, eles podem ser adjuntos no tratamento da síndrome de Tourette junto com os antipsicóticos, né, eles potencializam a ação. A nicotina aqui, a gente não costuma utilizar na prática clínica com frequência, né, o PET de nicotina, a não ser que o paciente tenha um histórico já de tabagismo, né, mas ele, teoricamente, pode ser utilizado. Esses aí são relatos de casos de melhora com PET de nicotina. Esse é um estudo retrospectivo de 1998 que entrevistou pacientes com Tourette que faziam uso de cannabis fumada, e aí 82% dos pacientes relataram melhora ou abolição dos tiques após fumar cannabis, melhora dos sintomas obsessivo-compulsivos e melhora de sintomas premonitórios. Essa é uma survey, né, um estudo de enquete de 47 pacientes com Tourette entrevistados a respeito do uso de nicotina, álcool e maconha. De 28% dos que fumavam nicotina, 7% referiram redução dos tiques. E dos que fumavam a maconha, né, 85% relataram melhora. Em 1998, repetiram esse mesmo estudo com 64 indivíduos, 17 faziam uso prévio de maconha e 82% dos casos referiu redução ou remissão dos tiques, redução de sintomas obsessivo-compulsivos, redução do TDAH e de fenômenos sensoriais. Aqui é interessante a gente perceber o seguinte, né? É muito difícil alguma abordagem de tratamento medicamentoso que melhore especificamente os fenômenos sensoriais. E os fenômenos sensoriais são causadores de bastante problema, né? E geralmente são eles que acabam gerando os tiques, né? E aqui ele mostra, né, que os canabinoides foram capazes de reduzir os fenômenos sensoriais, né? A duração aí após fumar a maconha é de 3 horas a 1 dia, dependendo do indivíduo, né? Esse outro estudo também é uma análise retrospectiva e um estudo de enquete online, né, que analisou o prontuário de 98 pacientes com Tourette que utilizavam cannabis de alguma forma para o tratamento dos seus tiques. 26% dos pacientes haviam conseguido uma licença do Instituto Federal Alemão para drogas e aparelhos médicos para se automedicarem com a planta, né? 77% dos pacientes relatavam já ter usado maconha de rua para os tiques, 37% já tinham utilizado Nabiximoys, né, que é o Mevatil ou Sativex, 37% já tinham utilizado Dronabinol, né, que é um THC semissintético, que vem em comprimidos, né? 22% já tinham feito uso de cannabis medicinal, 51% mais de um tipo de apresentação. 38 pacientes opinaram sobre qual apresentação funcionou melhor para o tratamento. 66% achavam que a cannabis medicinal era melhor e, curiosamente, 5% achavam que a maconha de rua era melhor tratamento. É comum nos pacientes com Tourette eles relatarem que eles melhoram mais com a cannabis fumada do que com a cannabis via oral. O problema da cannabis fumada é que o paciente vai precisar fazer o uso muitas vezes e aí o risco de dependência fica muito elevado, então é complicado isso, mas geralmente a cannabis fumada ela produz uma melhora maior dos tiques, né, para grande parte dos pacientes. Nesse estudo, né, então ainda os pacientes, 81% dos pacientes relatavam uma melhora de mais ou menos 60% nos tiques, melhora da inquietude, do humor, das oscilações de humor também, né, irritabilidade. Maior parte dos pacientes também relatou melhora dos sintomas obsessivo-compulsivos, do TDAH, dos transtornos de sono, melhora da qualidade de vida, dos fenômenos sensoriais novamente e aumento do controle dos tiques, né?
e a cannabis na íntegra foi mais efetiva e mais bem tolerada do que os nabiximóis e o dronabinol, provavelmente pelo efeito entourage envolvido aí, né? E o efeito parece persistir em longo prazo, uma vez que os pacientes continuam a utilizar durante anos a cannabis, né? Então, eles entendem que a permanência do paciente no tratamento tem a ver também com uma eficácia maior da cannabis nesses casos, né? Essa é a doutora Miller-Voll, que é uma grande pesquisadora aí na área de Tourette, a maior pesquisadora do mundo, né, alemã. Ela tem síndrome de Tourette e ela faz uso do THC como tratamento dela, né? E ela passou a estudar isso nos pacientes e ela é a maior pesquisadora nessa área, né? É um estudo de caso que ela publicou, uma mulher de 24 anos com Tourette grave que não respondia ou não tolerava o tratamento convencional e ela ficou no estudo de 6 semanas e teve uma melhora. Abrindo o duplo cego, né, tinha usado 10 miligramas de dronabinol. O convênio se recusou a pagar a medicação na época, né, e aí eles elaboraram um projeto e o dronabinol foi associado à amisulprida versus o THC sozinho versus a amisulprida sozinha, né? E aí o que eles identificaram é uma potencialização do dronabinol com a amisulprida, né? E com a risperidona também, ou seja, os canabinoides potencializando a ação do antipsicótico aí no tratamento dessas pessoas e com pouco efeito colateral significativo. A maior parte dos pacientes tinham um pouco de dor de cabeça, náusea, tontura, vermelhidão no rosto, né? Enfim, mas poucos pacientes tiveram algum efeito colateral um pouquinho mais importante, né? Esse outro estudo é mostrando um adolescente, né, que tinha síndrome de Tourette, um garoto aí com TDAH comórbido, né, e um garoto de 15 anos que foi administrado Delta-9-THC para os tics, sem eventos adversos, e esse paciente passou a conseguir utilizar o estimulante para o TDAH, uma vez que o THC reduziu os efeitos colaterais do estimulante, né? E aí eles mostram também, né, uma redução, uma inibição intracortical aumentada causada pelo THC. Eles mostraram isso na estimulação magnética transcraniana, uma inibição intracortical causada pelo THC e que daí causava, então, essa melhora dos tics, né? Tratamento, esse outro estudo, né, um estudo crossover, esse já é um estudo randomizado, controlado, duplo cego, né, mas de uma amostra pequena, com N de 12 adultos com Tourette, em tratamento com dronabinol versus placebo em dose única ou separados por 4 semanas de washout, né? Então, os pacientes tomavam dronabinol numa dose única, ficavam 4 semanas sem tomar e aí tomavam a outra opção, né? Ou o dronabinol ou o placebo. As doses de 5 a 10% de acordo com o gênero e peso. As melhoras clínicas tiveram uma associação positiva com as dosagens plasmáticas de THC, 11-hidroxi, THC e 11-carboxi, né? Aí demonstrando que o THC como o agente modificador dessa mudança, né? E esses parâmetros, né? Então, na Yale, essa escala, né? YGTSS, né? Yale Global Tic Severity Scale, é uma escala que é o padrão ouro do tratamento, né? Da avaliação aí de melhora no Tourette, né? Eles mostraram nesse artigo uma melhora de tiques vocais, né? Nessa outra escala, na Shapiro, na verdade, nos tiques vocais aqui, perdão, ele deu quase significativo, né? 0,09, não 0,05, né? Mas
tendência à significância, né? E é nessa outra escala, né, que é a Tics Severity Global Scale, né, eles mostraram melhora dos tiques motores crônicos, dos tiques motores, dos tiques vocais simples e dos tiques vocais, né? E essa escala, falando do autorrelato, né, quando os pacientes se analisavam a respeito dos tiques, quase todos demonstravam uma melhora, inclusive os pacientes falavam uma melhora da impulsividade, do TDAH e do comportamento obsessivo-compulsivo também. Então, assim, esse estudo mostra uma coisa curiosa, né? Quando a gente fala do autorrelato, as escalas de autorrelato demonstram mais melhora do que as escalas avaliadas por avaliador. Então, é de se sugerir que esses pacientes talvez não tenham melhorado tanto dos tiques, mas a sensação deles é que eles melhoraram, né? Porém, na prática clínica, a gente vê uma melhora muito grande dos tiques mesmo, né? Então, mas aqui, realmente, as escalas de autoavaliação são mais, mostram mais mudança do que as escalas avaliadas pelo avaliador. Esse outro estudo também da professora Miller-Voll, da Alemanha, né, é um outro ensaio clínico duplo cego, randomizado, com dronabinol versus placebo, agora por 4 semanas. Aquele primeiro ensaio clínico era de uso agudo, de uso único, do THC versus o placebo, crossover. Agora nós temos 4 semanas de uso e são grupos paralelos, né? Não é um estudo crossover este. São 24 pacientes, né? Desses 24 pacientes, 7 abandonaram. Um por tontura e fadiga, um por ansiedade e inquietude, um excluído também por continuar fumando a maconha, né? Uma vez que os autores tinham solicitado que não utilizasse a maconha fumada durante o estudo, e 4 indivíduos, os autores não explicaram a razão do abandono. Dronabinol foi iniciado com 2,5 miligramas, aumentado em 2,5 a cada 4 dias até 10 miligramas por dia, ou até a dose máxima tolerada. A maioria nunca tinha experimentado a maconha. E aqui os gráficos, né? Então a gente pode ver aqui as mudanças nos tiques dos pacientes que tomavam o placebo versus a melhora dos pacientes que tomavam o THC aqui, ó, né? Foi significativo, né? Na terceira e na quarta semana. Aqui, novamente, na terceira e na quarta semana, o THC se descolou do placebo. Essa daqui é a escala de Shapiro. E essa daqui é Yale Global Tic Severity Scale, que é a escala padrão ouro, né? Aqui ela se descola, o THC se descola do placebo na semana 4. Aqui mostrando todo o acompanhamento desses pacientes, então, onde tem o asterisco aqui, a gente vê uma diferença estatisticamente significativa entre os pacientes que tomaram placebo aqui em cima e os pacientes que tomavam o THC aqui embaixo, né? Então, os pacientes com THC tiveram uma melhora bastante significativa. E aqui, nesse momento que o THC é retirado dos pacientes, né, para ver se piorava de novo ou não, e os pacientes voltam a piorar aqui, né, demonstrando mais uma vez a eficácia do THC. Aqui de novo, né, mas aqui não houve uma diferença estatística, mas é uma diferença, dá para perceber uma diferença bastante grande, mas não chegou a ser estatisticamente significativa. Esse outro estudo aqui, né, é também um ensaio clínico crossover, duplo cego, de 3 produtos vaporizados de cannabis, 0,25 gramas versus o placebo. A erva vaporizada mesmo, em dose única, com o washout de 2 semanas, e aí ocorre o cruzamento dos estudos. Então, o paciente usa um dos produtos, 2 semanas sem usar, usa o outro, 2 semanas sem usar e usa o terceiro, né? São 12 adultos com Tourette, com uma gravidade aí moderada, né, acima de 16 na Yale, na escala de Yale,
E eles usavam essas ervas aí, né? Então, uma erva que tinha THC a 10%, uma erva que tinha THC e CBD 1 para 1, 9%, e uma erva que tinha CBD 13%, e outra erva placebo. Então, os sintomas foram avaliados e aí foram colhidas amostras de sangue, e esses pacientes utilizavam a vaporização com o Vulcano, né? O Vulcano, ele é como se fosse uma air fryer, que a pessoa coloca a erva lá dentro, e aí esse Vulcano, ele enche um balão com o vaporizado, e a pessoa fuma o balão, né? Isso facilita para a gente saber uma dose, né? Então, o paciente, a gente consegue quantificar o quanto de THC tem nesse balão, né? Então, fica mais fácil nos estudos que são, né, para a gente entender qual dose que a gente está dando de fato para o paciente. Então, o Vulcano serviu para isso nesses estudos. Então, houve 3 abandonos, um por efeitos adversos. Um paciente acabou convulsionando quando fez uso aí da erva que tinha CBD e THC a 9%, provavelmente uma pessoa predisposta aí à convulsão. Um por fobia de coletar sangue e um por conflito de agendas. Nenhum produto foi superior ao placebo em relação à melhora dos tiques. O THC puro e o 1 para 1 foram mais eficazes que o CBD e o placebo. Houve melhora dos sintomas premonitórios, do sofrimento subjetivo. Vários deles também falavam que estavam melhor ou muito melhor. Isso foi mais comum no THC puro do que nos outros. E o CBD foi igual a placebo nesse caso, né? A gente entende que, na verdade, a eficácia do THC no tratamento de Tourette acontece por ação em receptor CB1. Por isso que o CBD provavelmente não é efetivo para Tourette. Ele pode ser efetivo indiretamente, melhorando os níveis de ansiedade e estresse do paciente, mas ele não vai ter uma eficácia direta sobre os tiques como o THC, uma vez que ele age aí como antagonista ou como agonista reverso de CB1, né, o CBD. E os níveis plasmáticos, de novo aqui, do THC, do 11-hidroxi e do carboxi-THC, tiveram relação com redução de tiques, com redução de sintomas premonitórios, que são os fenômenos sensoriais, e do sofrimento subjetivo. O THC puro, ele foi mais eficaz do que os outros, mas ele também levou a mais eventos adversos de sedação, efeitos psicomotores, tontura, queimação na garganta, boca seca, sensação de frio e barato. Psicoatividade, no caso, né? Esse estudo, até o momento, é o maior estudo feito para Tourette. Ele é um ensaio clínico da eficácia de Sativex, né, na Biximóis, no tratamento do Tourette. Então, é um ensaio multicêntrico, que os pacientes foram randomizados 2 para 1, ou seja, 2 iam para o grupo na Biximóis, enquanto 1 ia para o grupo placebo, né? Essa proporção. Duplo cego, controlado com placebo. Então, um N de 97 pacientes em uso de nabiximóis versus placebo por 9 semanas. No grupo nabiximóis, que tinha um N de 64, houve 16 abandonos, 5 por eventos adversos não graves. No grupo placebo, 9 abandonos, ou seja, teve muitos abandonos nesse estudo, nos 2 grupos, mas houve mais abandonos no grupo nabiximóis. Os pacientes podiam utilizar quantos puffs achassem conveniente por dia. A taxa de resposta aqui para a Tourette, a gente considera resposta quando o indivíduo melhora mais do que 25% dos tiques, né? No grupo nabiximóis, 22% dos pacientes eram respondedores e 12,5% dos pacientes foram respondedores acima de 30% de melhora, né? No grupo placebo, esse índice foi bem menor, né? E homens e indivíduos mais graves tendiam a melhorar mais dos tiques. Isso é uma coisa interessante, né? Os estudos de Tourette mostram que quanto mais grave o paciente é, mais ele melhora com o THC, né? Isso é bem interessante. Não houve diferença entre os grupos em relação a outros sintomas que não os tiques, né?
Esse outro estudo também, um ensaio clínico que tentou avaliar a eficácia de um inibidor da monoacilglicerol-lipase, né, que é a MAGLi, que é a enzima que degrada o 2-AG, né? É esse produto aqui, né, o LU-AG 06466, que é esse inibidor da MAGLi, 40 miligramas em dose única em jejum ou placebo, né? Bem, o que um inibidor da MAGLi poderia ajudar, né, nesse caso? Se ela inibe a MAGLi, eu vou ter uma menor degradação de 2-AG na fenda sináptica, eu vou ter mais 2-AG na fenda sináptica, esse 2-AG vai atuar mais no receptor CB1, e aí eu vou ter uma melhora dos tiques, né? Então, esse é o mecanismo de ação aí que poderia ajudar. O que esse estudo viu, né? Então, eles davam o inibidor da MAGLi, né? Davam um intervalo aí de washout de 2 semanas e depois davam o inibidor da MAGLi ou placebo, um washout de 2 semanas e aí invertiam, né? E daí eles davam isso em jejum ou depois de comer, né? Então, eles fizeram isso tanto em jejum quanto depois de comer. E os pacientes tiveram efeito colateral, os efeitos colaterais foram mais comuns no grupo da medicação, da intervenção versus do grupo placebo. E os efeitos colaterais também foram mais comuns nesse grupo da medicação, né? E aí, o que se viu, né? Que o inibidor da MAGLi, ele ajudava nos tiques simples totais, nos tiques simples motores, né? Ele foi significativo na intensidade dos tiques motores e vocais, né? Num período de 4 horas e depois de 8 horas também, né? Ele ajudou nos tiques, ele ajudou na frequência dos tiques motores, na frequência total dos tiques, na intensidade dos tiques motores e na intensidade total dos tiques, e depois de 12 horas. Quer dizer, então, assim, muita coisa positiva aqui após o uso desse produto, desse inibidor da MAGLi, né? Mas aí esse estudo foi repetido por 12 semanas, quer dizer, esse produto ele foi dado, então, por 12 semanas para os pacientes versus placebo, 49 indivíduos ao longo de 12 semanas. Mas não se constatou diferença, nem da melhora dos tiques, nem de sintomas premonitórios, nem de sintomas obsessivo-compulsivos, de nada, né? Assim, não houve diferença estatística entre os grupos nesse estudo, né? Então, não se sabe muito bem se os inibidores da MAGLi vão ser eficazes ou não. No primeiro estudo de uso agudo, bastante eficaz, nesse por 12 semanas não mostrou diferença, né? Esse outro estudo também interessante ele mostra, ele está investigando uma combinação de dronabinol com palmitoil etanolamida, né, para adultos com Tourette, né? Então, 16 adultos com Tourette, um estudo aberto esse, né, não é um estudo randomizado duplo cego, de 12 semanas. O dronabinol ia até a dose de 10 miligramas por dia e o PEA ia até 800 miligramas por dia. Houve uma redução de 20% dos tiques, os eventos adversos foram frequentes, mas manejáveis, com redução da dose do dronabinol e ou administração noturna dos canabinoides. 75% dos pacientes optaram por continuar o uso da medicação por mais 24 semanas, por se sentirem satisfeitos com o resultado. Conclusão: a evidência sobre a cannabis medicinal no tratamento de Tourette ainda precisa melhorar de qualidade, né? A gente precisa de estudos com maior qualidade metodológica e a gente precisa replicar os estudos que também já foram feitos com amostras maiores, né? Então, existe uma evidência ainda baixa, mas existem muitos relatos de caso na literatura, existem esses ensaios clínicos que eu demonstrei aí para vocês, né? E as doses, em geral, de THC que foram utilizadas nos estudos, tanto nos relatos de caso quanto nos ensaios clínicos, foram de 2,5 a 30 miligramas por dia, mais ou menos, né? E aí,
o THC pode ajudar na síndrome de Tourette por mecanismos diferentes, pela potencialização do antipsicótico, modulando os circuitos glutamatérgicos e GABAérgicos, ou inibição do circuito dopaminérgico, né? Na prática clínica, o que a gente tem observado? Para crianças e adolescentes, a gente tem que pesar muito o risco-benefício do uso do THC, né? Então, pelo risco aí de psicose, de desenvolvimento de esquizofrenia, de transtorno bipolar, né? E de quadros ansiosos. Então, a gente precisa pesar o quanto que o Tourette é grave e refratário para propor o THC para crianças e adolescentes. Pode-se iniciar em crianças e adolescentes um óleo Broad. Geralmente eu faço isso, né? Eu começo com um óleo Broad, canabidiol, canabigerol. O canabigerol, pela ação alfa-2 adrenérgica, ele tem uma ação direta sobre os tiques, como a clonidina, por exemplo. O CBG ele também é um agonista fraco de receptor CB1, então ele também vai ter uma ação sobre os tiques e, eventualmente, alguns pacientes já respondem com esse óleo Broad de CBD, CBG e não precisam associar o THC, né? Outro jeito de se iniciar aí para crianças e adolescentes é iniciar com um óleo full de CBD e, eventualmente, CBG também, para ver se o paciente responde só com essas abordagens, ou eventualmente a gente precisa suplementar um pouco mais de THC. Para pacientes, né, com histórico de transtornos ansiosos que pioram com THC, epilepsia, ou transtorno bipolar, ou transtorno psicótico, a gente tem que sempre medir muito o risco-benefício de colocar o THC e só colocar o THC, eventualmente, né, depois de esse paciente já estar coberto com CBD, eventualmente CBG. Para adultos, é mais tranquilo um pouco o uso do THC, exceto nesses casos de pacientes com transtorno de ansiedade, epilepsia, transtorno bipolar ou transtorno psicótico, né? Mas para adultos, principalmente naqueles que tiveram já uma experiência prévia com maconha fumada e que não foi negativa, né? Pode-se iniciar com um óleo full e depois suplementar o THC, ou, eventualmente, pode-se começar com um óleo 1:1, THC-CBD. Na prática clínica, então, das crianças e adolescentes com TOC, Tourette ou TDAH, né, a gente utiliza o THC só em casos graves e refratários e depois de cobrir o paciente com CBD e CBG, depois acrescentar o THC conforme a necessidade, se necessário. Os adultos ansiosos também só vão utilizar THC em casos graves e refratários, ansiosos ou com epilepsia ou com transtorno bipolar ou psicose, né? Também a gente vai utilizar o THC só em casos muito graves e refratários e sempre cobrir com CBD e CBG. Adultos com TOC, Tourette ou TDAH sem ansiedade, né? Pode-se começar com um óleo full e chegar até 1:1. Caso clínico. Então, o Gabriel, que atualmente tem 17 anos, a família me autorizou falar do caso dele e mostrar as imagens do caso dele. Os tiques se iniciaram desde os 6 anos de idade, mas há cerca de um ano antes dele me procurar, né? Ele estava muito grave, isso lá com 15 anos de idade, mais ou menos. Ele não conseguia parar de ter tique, nem por 30 segundos, não conseguia falar, ele tinha muita sudorese, sentia dores cervicais e abdominais, não conseguia focar a atenção, né? Iniciou o tratamento comigo em janeiro de 2021, veio já com o diagnóstico de TOC e Tourette, já tinha sido tentado pimosida até 4 miligramas, uma melhora pequena. Depois a pimosida sai do mercado brasileiro, a médica trocou para aripiprazol, fluoxetina, sem nenhuma melhora. O paciente estava exausto, ficava nervoso com os tiques e começou a se bater, né? Ele dava tapas no rosto e na cabeça para tentar diminuir os tiques. Obviamente que isso não tinha um resultado positivo, né? Era pior ainda, né? E ele chegou a utilizar o clonazepam durante algum tempo, 2 miligramas por dia, para tentar reduzir os tiques, reduzia um pouco, mas não ajudava tanto. O clonazepam ele pode ser utilizado para Tourette, mas
em momentos específicos de crise, né? Ele não é um tratamento anti-tiques, ele é, na verdade, um calmante que vai ajudar o paciente a reduzir os tiques indiretamente, né, pelo efeito ansiolítico. Ele estava sofrendo bastante bullying na escola, não conseguia ter amigos, e ele também tinha obsessões de violência, né, e sexuais, né? Então, obsessões de violência com os pais, com a mãe, no caso, né? Ele achava que ia acontecer alguma coisa de ruim com a mãe, e aí ele também tinha uma compulsão tique-like de balançar a cabeça para tentar tirar essas obsessões da cabeça, né? E um sintoma obsessivo-compulsivo de contaminação e limpeza. Na ocasião, eu cheguei a trocar o aripiprazol por risperidona, houve uma melhora dos tiques, mas aumentou a prolactina dele, ele começou a ter ginecomastia, daí troquei risperidona por olanzapina, 10 miligramas, posteriormente haloperidol, e mesmo assim a gente não conseguia tirar o clonazepam, esse paciente ficou em uso de clonazepam durante um período um pouquinho maior, porque não respondia, né? Subia a olanzapina até 30 miligramas e o aldol até 10 miligramas, e ele teve ainda uma resposta muito pequena, tá? Daí, em abril de 2021, a gente começou o uso da cannabis, tendo sido explicados para a família os riscos, os benefícios que podia ter com o uso da cannabis. E como o paciente era muito grave, estava refratário às medicações, eu já iniciei com óleo azul, apesar da idade dele de 15 anos, né? Eu iniciei com óleo azul porque a gente precisava de uma resposta mais rápida, né? E aí ele teve, ao longo de 1-2 semanas, ele teve uma melhora muito importante dos tiques, em torno de 80%, uma dose aí aproximada de 25 miligramas do produto, né, do óleo azul, da Abrace, e conseguimos, então, suspender a olanzapina. O paciente tinha ganho 8 quilos, então, e aí ele estava ótimo com o óleo azul da Abrace, mais o haloperidol, 10 miligramas. Conseguimos tirar, finalmente, esse clonazepam da jogada, né? Mas, em janeiro de 2022, então aqui ele já estava 90% melhor dos tiques, mas em janeiro de 2022 ele pegou uma infecção estreptocócica na pele, um impetigo, né, que piorou muito os tiques. Então ele teve aí uma piora de mais ou menos uns 45 dias. Em abril de 2022 já estava bem melhor, 90% melhor, começou a dizer que estava ficando um pouco sonolento, e aí ele começou a referir um pouco de psicoatividade. Talvez pelo uso continuado do THC, esse THC acabou se acumulando um pouco no organismo dele, e ele começou a ter um pouco de psicoatividade. Então a avó começou a relatar que estava vendo ele rir sozinho, né? Então a gente passou a dividir a dose em 3 tomadas, né, diárias, em vez de 2 tomadas, porque o pico plasmático, né, quando você divide a mesma dose em 3 vezes versus dividir em 2 vezes, você faz picos plasmáticos menores. Então isso causa menos efeito colateral, mas mesmo assim, dividido em 3 tomadas, ele ainda tinha psicoatividade. Então eu acrescentei um óleo de CBD full espectro até 75 miligramas por dia e baixei o óleo azul até 9,5 miligrama por dia. Também conseguimos reduzir o haloperidol para 2 miligramas. E atualmente ele está, então, com óleo azul, uma dose correspondente de THC e CBD de 9,5 miligramas por dia, um CBD full 75 miligramas por dia, o haloperidol 2 miligramas, fluoxetina 40 miligramas. E esse paciente teve uma melhora bastante significativa. Então, eu trouxe esse caso, né, para a gente mostrar o videozinho dele do antes e depois. Esse, quando ele iniciou o tratamento comigo, os tiques pareciam convulsões, né, como vocês podem ver, ele ficava assim o dia inteiro, suava o dia inteiro e não conseguia parar de ter os tiques. Então, ele tinha 15 anos de idade, tá? Ele não conseguia ficar 30 segundos sem ter tique. Ele não conseguia falar comigo durante a consulta, porque os tiques ficavam interrompendo a fala dele, né?
Aí ele teve a infecção estreptocócica, piorou de novo. Estamos no médico de São Paulo e ele me deu um remédio que é do THC, que é o cannabis. E agora eu tô tendo um tique bem mais calmo, que era antes. Antes eu tava bem mais com os tiques mais forte. Hoje em dia eu tô melhor com os tiques, tô me aceitando mais. Hoje em dia eu tô namorando. E nós começamos o tratamento dele com remédio alopático e não dava certo. E chegou um momento em que as crises dele, chegou na adolescência dele, e as crises dele começaram a ser tão fortes que ele não conseguia mais falar, não conseguia mais se alimentar. Foi quando o Dr. Eduardo ofereceu essa alternativa, né, do canabidiol, que foi o que praticamente tirou com a mão os tiques dele. Então, como vocês podem ver, né, um caso de muito sucesso, um caso muito refratário. Ele estava com doses altas de antipsicótico e não estava melhorando, uma combinação de antipsicóticos, mais o clonazepam, né, que a gente entrou para a crise, mas que acabou permanecendo durante um período maior aí do que o esperado, que a gente não conseguia tirar também esse clonazepam. E com a introdução da cannabis, a volta dele para a escola, né, que ele não estava conseguindo ir, a volta à academia, ele passou a namorar depois desse período, né, e melhorou muito o bullying também que ele sofria, né, então tudo isso eu acho que teve aí um impacto muito positivo na vida dele, né. Então é isso, né, era isso que eu vim falar um pouco com vocês. Muito obrigado pelo convite novamente da Combracam e estou à disposição para dúvidas, para perguntas, e é isso aí. Muito obrigado.